Pessoal, então vamos começar mais uma aula hoje sobre eliminação intestinal. A eliminação intestinal e de substâncias tóxicas formadas pelo processo metabólico é tão importante quanto a ingestão e assimilação de alimentos adequados. Essa eliminação é efetuada pelos órgãos de excreção, pulmão, rins, pele e intestino. Então, o pulmão ele faz a excreção de resíduos metabólicos, né, o dióxido de carbono. Os rins ele faz a filtração de todo o nosso sangue, né, eliminando pela urina. O intestino faz a excreção das fezes e a pele do suor. Aqui tem uma introdução do processo digestivo. O alimento ele entra pela boca, percorre todo o trato digestivo, sofrendo a ação de processos físicos e químicos por todo o seu trajeto. Esse processo possibilita a absorção de nutrientes necessários ao organismo. O produto residual, que chamamos de bolo fecal, chega à ampola retal e é eliminado pelo mecanismo de defecação. A defecação é um ato reflexo originado pela presença de fezes no reto. Os movimentos peristálticos do cólon descendente, sigmoide e do reto, mais o aumento da pressão intraabdominal, consequentemente a contração muscular da parede abdominal, do diafragma, após a inspiração e do fechamento da glote, possibilitam a defecação. Aqui está o nosso processo digestivo. Então, o processo digestivo ele começa pela boca. O processo físico é a quebra dos alimentos pelos dentes. Tem ele é umedecido pela saliva. A saliva ela tem já também acontece o processo químico que tem a amilase, né, que quebra já os ámidos. Desce pelo esôfago, chegando no estômago tem o suco gástrico, né, que é o ácido clorídrico, tem a pepsina que quebra a proteína. Então, passando pelo intestino, esse resíduo ele é chamado de quimo. Então, aí ele desce pelo intestino delgado, onde há absorção de nutrientes. Quando ele entra aqui no intestino grosso, ele tem muita absorção de líquido. Então, o intestino grosso, a maior função dele é absorver os líquidos que tem presente nas fezes. Então, ele pega aqui a parte descendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus. Então, o paciente que tem constipação ou alguma alteração para fazer evacuação, quanto mais tempo as fezes ficam no intestino grosso, mais endurecidas ela vai ficar, porque ele só vai absorvendo a água que tem presente nas fezes. Sondagem retal. Então, ali foi só uma introdução para a nossa aula de hoje, que é sobre sondagem retal. Finalidades: auxiliar a eliminação de gases, preparar o paciente para cirurgia, exame, administrar medicamentos, material necessário: um par de luvas, uma sonda retal, um tubo de xilocaína em gel, 5 gases não esterilizados, um saco de lixo pequeno e uma bandeja. Execução do procedimento. Então, gente, não é um procedimento difícil, é um pouco constrangedor para o paciente, às vezes até o profissional, quando é a primeira vez que vai realizar, ele fica um pouco constrangido, mas é um procedimento simples, ele traz muito conforto para o paciente, né? O paciente que está com flatulência, está com constipação, traz bastante conforto, traz um alívio, né, para o paciente. Então, de início parece ser muito constrangedor, mas depois vocês vão ver que é um procedimento simples e necessário. Execução do procedimento: identificar-se, checar o leito e o paciente, orientar sobre o procedimento, dispor o material próximo do cliente, promover privacidade, né? Fechar a cama do paciente com biombos, colocar o paciente em posição de Siemens. Posição de Siemens é decúbito lateral esquerdo, com o membro inferior esquerdo estendido e o membro inferior direito fletido. Então, ele vai ficar com a perna direita fletida e a perna esquerda estendida. Abrir o material sobre o campo, calçar as luvas, lubrificar a sonda com xilocaína em gel.
Com a mão não dominante, afastar os glúteos do paciente a fim de visualizar o ânus. Solicitar que o paciente inspire profundamente e introduzir vagarosamente a sonda no reto do paciente. Assim que terminar o procedimento, retira a sonda, deixar o cliente confortável, desprezar o material no lixo, deixar o ambiente em ordem. Essa é a posição de Siemens, tá, pessoal? Paciente deitado lateral esquerdo. Pós-execução do procedimento: desprezar todo o material no expurgo, lavar as mãos, realizar as anotações necessárias, avaliar a eficácia do procedimento e integridade das mucosas. Então, nessa anotação, vocês vão colocar se o procedimento ele foi satisfatório e a integridade da mucosa do paciente, se está íntegra, hiperemiada, edemaciada. Agora vamos para a lavagem intestinal, enteroclisma, né? Lavagem intestinal ou enteroclisma. É a entrada de uma quantidade de líquido nos intestinos através de uma sonda retal. Normalmente é uma quantidade grande de líquido. Indicação: distensão e flatulência abdominal, constipação intestinal, preparo para cirurgia, tratamento intestinal e radiografia. Então, às vezes o paciente ele está com a constipação, não consegue evacuar, a gente vai fazer uma lavagem intestinal para retirar essa quantidade de fezes do reto do paciente. Preparar para uma cirurgia, né, que é para fazer a lavagem do intestino do paciente, tratamento intestinal ou radiografia. Aqui está uma foto, só para vocês terem uma ideia de como que é. É isso mesmo, é um medicamento com um equipo aqui, vem ser introduzido no reto do paciente para tentar desobstruir aqui essa parte das fezes endurecidas para o paciente conseguir evacuar. Material: uma solução prescrita pelo médico, normalmente é à base de glicerina, é gelada ou aquecida, de acordo também com a prescrição, um forro, vaselina ou xilocaína em gel, papel higiênico, comadre, biombo, sonda retal, gases, equipo de soro, luvas e suporte de soro. A técnica: lavar as mãos e reunir todo o material, explicar para o paciente o procedimento e sua finalidade, cercar a cama com biombos, colocar sobre a mesa de cabeceira a solução de glicerina, gases e xilocaína, colocar a comadre sobre a escadinha, colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo, né? Posição de Siemens, deixando-o coberto, colocar o forro sobre as nádegas do paciente para proteger a cama, adaptar o equipo de soro ao flasco Crister, retirando o ar do equipo. Então, o equipo é aquela mangueirinha do soro, aquela mangueirinha que desce do soro, e o frasco Crister é o frasco com a medicação. Então, você já vai adaptar o equipo no frasco e colocar no suporte de soro. Esse equipo, essa mangueirinha, ela vem com uma pinça, então você vai fechar essa pinça e vai já deixar pendurado a medicação no equipo do soro. Calçar as luvas, conectar a sonda retal à extremidade do equipo. Então, você vai pegar a sonda, já vai conectar na outra extremidade do equipo, vai abrir um pouco essa pinça, fazer o líquido correr em toda a mangueira, em toda a sonda, retirando todo o ar que está no equipo e na sonda. Vai colocar um pouco de xilocaína numa gaze e passar na ponta da sonda. Separar a prega intraglútea com gaze, expondo a região anal. Então, você vai abrir um pouco a região glútea do paciente, vai colocar um pouco de gases para conseguir ter uma visualização da região anal. Introduzir a sonda no reto cerca de 8 a 10 centímetros, com cuidado e vagarosamente. Abrir a pinça do equipo de soro, deixar a solução correr até o final. Assim que correr toda a medicação, fechar a pinça do equipo, retirar a sonda, desprezar a sonda envolvida no papel higiênico e no frasco
e o frasco no lixo do banheiro. Orientar o paciente a reter a solução por alguns minutos. Então, você vai correr todo o material, retirar a sonda e orientar o paciente a segurar essa solução por uns minutos antes de ir ao banheiro. Colocar o paciente na comadre, se for um paciente acamado que não consegue ir até o banheiro, você coloca a comadre. Se ele consegue ir até o banheiro, você leva o paciente até o banheiro, já deixa ele com o papel higiênico em mãos. Retirar a comadre, levar até o banheiro, desprezar, fazer a lavagem da comadre. Retirar as luvas, oferecer material para a lavagem das mãos do paciente. Deixar a unidade em ordem e o paciente confortável. Lavar as mãos e anotar no prontuário o horário, a quantidade da solução usada e o retorno. Importante: diminuir ou interromper momentaneamente o fluxo de líquido se o paciente queixar-se de dor. Não deixar entrar ar no intestino, tão importante não deixar ar no equipo de soro para não introduzir ar no intestino do paciente a hora que for soltar o líquido. Se o paciente queixar-se de dor, você para no momento ou diminui. Se ele continuar a queixa, você interrompe. Quando o líquido não entrar por obstrução da sonda, fazer movimento delicado com a sonda, não forçar a entrada da sonda. Você faz os movimentos delicados, suaves com a sonda. Ao introduzir a sonda, pedir que o paciente inspire e expire profundamente, a fim de manter o relaxamento. Se a lavagem for gota a gota, controlar rigorosamente o gotejamento. Então, pode ser que o médico ele peça para fazer o gotejamento. Então, ele não vai querer que você introduza toda a medicação de uma vez só, ele vai preferir que faça gotejamento. Então, controlar rigorosamente o gotejamento dessa solução. Aqui tá o equipo, né, que é essa mangueirinha, o frasco clister, que é um frasco com a medicação, a sonda. Então você vai colocar a sonda ali, conectar a sonda na outra extremidade do equipo, vai pendurar o frasco no suporte de soro e essa sonda você vai introduzir no reto do paciente, vai abrir aqui a pinça e essa solução vai correr para o reto do paciente. Assim que terminar, né, você retira a solução e orienta o paciente a aguardar uns minutos antes de ir ao banheiro. Agora vamos para o flit enema. O flit enema, normalmente ele é bem parecido com a lavagem intestinal, mas ele é uma solução com menos quantidade, então ele é um frasco bem menor. Ele já vem com a cânula. Então, aqui não está com a introdução, que é a mesma da lavagem intestinal. Você vai promover a privacidade do paciente, vai se apresentar, vai explicar o procedimento, vai colocar o paciente em posição de Siemens. Antes de usar, retire a capa protetora da cânula retal, inserir novamente a cânula no reto como se fosse em direção ao umbigo. Não force a inserção da cânula no reto, isso pode causar ferimento. Comprima o frasco até o líquido ser expandido. Não é preciso esvaziar completamente o frasco, pois ele vem com a quantidade acima do necessário. Então, esse frasco ele é molinho. Você vai introduzir a cânula no reto do paciente e vai apertar até esse líquido ser expandido. Após a aplicação, mantenha a posição até sentir vontade de evacuar, geralmente de 2 a 5 minutos. Então, é o mesmo procedimento, você vai fazer a expansão no reto do paciente, né? Expandir o líquido no reto do paciente, pedir para o paciente aguardar, segurar um pouquinho antes de ir evacuar no banheiro ou na comadre. É o mesmo procedimento. Aqui nós temos o flit enema, que é um frasco. Eu acredito que esse seja infantil, é um frasco pequeno, ele já vem com essa canulinha, então você só tira a capa protetora da cânula, introduz no reto do paciente e aperta o líquido, para o líquido ser inserido no reto do paciente. Fatores que alteram a eliminação intestinal. O ato da defecação pode ser alterado por estímulos visuais, auditivos e olfativos. Mudanças no hábitos alimentares, atividades e emoção.
Então, a evacuação ela pode ser interrompida por vários motivos. Visuais, às vezes quando você vê o barulhinho da chuva, você não tem vontade de urinar. Auditivos, olfativos, mudanças de hábitos alimentares, atividades. Então, às vezes a pessoa viaja, ela não consegue evacuar. Dependendo do tipo de alimento, pode interferir na evacuação, a pessoa não consome fibra, não bebe água, emoção. Frequência. A frequência normal das evacuações é muito variável, sendo que a maioria das pessoas evacua pelo menos uma vez por dia. Certos cuidados devem ser observados, principalmente com pacientes acamados. Respeitar a privacidade, isolando a cama com biombos. Mantê-lo em posição confortável para evacuação, mantê-lo em boas condições de higiene, agir naturalmente, oferecer material para a lavagem das mãos. Então, o paciente ele está em um leito hospitalar, ele está com colegas de quarto, então para ele é um constrangimento muito grande, pois tem os ruídos, tem o odor fétido, então o paciente se sente muito constrangido e nossa missão é deixar ele o mais confortável possível, explicando que é um processo fisiológico que todo mundo tem. Sei que não é fácil, mas nós temos que tentá-lo manter o mais confortável possível. Oferecer material para lavagem das mãos, anotar e comunicar qualquer anormalidade quanto à frequência das evacuações, consistência, normal, pastosa, semipastosa, líquida, cor e odor. Solicite ao paciente para não acionar a descarga e chamar a enfermagem. Então, em todos esses procedimentos, sempre quem vai dar a descarga é o profissional da enfermagem. Ele que vai avaliar a cor, avaliar a quantidade, a consistência e o odor. Então, sempre solicitar para o paciente não acionar a descarga. Terminologia. Flatus, gases existentes nos intestinos. Meteorismo ou flatulência, retenção de gases. Tenesmo, tentativa inútil de evacuar. Constipação, evacuação difícil ou infrequente. Incontinência fecal, incapacidade de controlar o esfíncter que regula o reto. Diarreia, aumento no número de evacuação com alteração da consistência das fezes. Melena, fezes escuras, cor borra de café devido à presença de sangue. Enterorragia, saída de sangue vivo pelo reto. O que seria sangue vivo? Seria aquele sangue de cor bem avermelhada mesmo. Então, é um sangue de alguma hemorragia, de origem de alguma hemorragia. Então, aquele sangue bem vermelho, tá ok? Então, pessoal, a próxima aula será a nossa provinha, tá marcado para o dia 2/4. Eu vou dar um prazo para vocês até o dia 7/4 para estar enviando. Eu vou passar meu e-mail para vocês, aí vocês respondem a prova, assinam e encaminham no meu e-mail. A prova não tá difícil, tá? Só de conteúdos que a gente viu. Tem 2 questões também do Sérgio, mas são questão também que foi debatida. Então, fiquem tranquilos que a prova tá bem tranquila, tá ok? Boa aula, qualquer coisa eu estou à disposição.